Quem não sabe o que é o processo de flow, vou explicar muito rapidinho. Flow é estado de atenção focada. O que significa? Que quando eu entro em flow, são aqueles momentos que todos vocês já tiveram, são aqueles momentos em que eu estou em um estado de atenção máxima, em que eu consigo me conectar com uma atividade e geralmente eu não sinto fome, não sinto sede, não sinto vontade de ir ao banheiro, eu tô lá focadaço, né? Isso é o flow. Ele tem várias justificativas científicas de como ele ocorre, não vou entrar nesse sentido agora. O flow ele acontece quando duas coisas se encontram, quando o desafio é do mesmo tamanho que a capacidade de executar aquele desafio. Quem faz isso muito bem são as empresas de videogame. Antigamente, vocês devem lembrar, quem jogou videogame na infância, né? A gente vai lembrar que você ia jogar um jogo de aventura, que seja, tinha lá os níveis de dificuldade. Você escolhia entre o fácil, médio, difícil, super difícil, o impossível, né? Tinha até esses níveis diferentes de dificuldade, porque você ia treinando em cada um dos níveis, né? E aí você falava, tô pronto pro próximo, aí você ia avançar pro próximo. Existia um gap muito grande de dificuldade entre um nível e o outro. E por isso a gente perdia tanto tempo ali tentando, e etc. Hoje as indústrias mudaram, elas entenderam o conceito de flow e os jogos, eles são automaticamente adaptados à performance do indivíduo. Eu tô lá jogando, aí eu tô me dando mal lá em um determinado pedaço. Eu ia falar fase, mas acho que nem existe isso mais. Tô me dando mal lá numa determinada fase e o jogo já, inteligivelmente, ele já percebe a minha performance e ele ajusta o nível de dificuldade para que se adeque à minha performance e eu tenha um desafio possível de ser cumprido. E aí, dentro desse contexto, é que entra o estado de flow. Por isso, as empresas têm feito isso. Aí, dentro desse processo de tentar criar essa intersecção, a gente certamente falha como líder. E o processo de feedback, ele entra aqui. Por quê? Eu quero construir flow. Meu objetivo é construir flow para as pessoas. Quanto mais flow eu construo, quanto mais adequadas estão as tarefas, as capacidades, mais as pessoas trabalham com impacto, com foco, com atenção, com, dedicação. Assim como um adolescente hoje fica aí horas e horas e horas jogando videogame, porque o videogame fica fazendo essa intersecção o tempo inteiro, né? Só que tem um problema. Se eu determinar, vamos lá, falando de delegação de tarefas, se eu determinar uma tarefa de nível tal, e o meu colaborador tem exatamente o mesmo nível de execução daquela tarefa, ele vai entrar em flow. Porque ele vai ser desafiador, mas vai ser desafiador o suficiente. Ele vai usar os conhecimentos que ele tem para poder realizar aquela tarefa e vai gostar de realizar aquela tarefa, provavelmente porque ele entrou em flow. Só que tem um grande problema. Quando a gente entra em flow, a gente aprende mais rápido as coisas. Quando a gente está focado, em teoria, a gente usa uma parte do cérebro que estimula a aprendizagem e a gente aprende com mais qualidade. Se a gente aprende com mais qualidade, mais rápido, a gente está automaticamente tornando o desafio algo mais simples ao longo do tempo. Enquanto eu vou executando esse desafio, ele vai se tornando cada vez mais simples. E aí existe a necessidade de eu jogar um pouquinho mais para cima o desafio. Como gestor, recalcular o desafio do meu colaborador. A ideia é que esse cálculo seja feito, que esse desafio seja jogado um pouquinho acima das capacidades, porque vai forçar que o indivíduo corra atrás de novos conhecimentos, que acerte, erre, crie pequenas frustrações, mas não grandes frustrações, para ele dar valor quando ele entrar no estado de flow, ele, que legal, consegui. Nossa, depois de aprender o que eu precisava aprender uma fórmula de Excel para entregar esse relatório com mais qualidade. Putz, agora eu consegui. E aí ele entra em flow. E ele vai ficar em flow por um tempo até aquilo se tornar tedioso. E aí a gente tem que jogar para cima de novo. Quando acontece esse movimento de eu jogar o desafio acima das capacidades do meu colaborador um pouquinho, e que ele tem esse processo de erro, acerto, é aqui onde o feedback se mostra importante. Um bom líder faria dessa forma. Cada desafio novo que eu dou, eu tenho que acompanhar dando feedback e mostrando ali os erros, os acertos e desvendando junto com o colaborador, ou pelo menos ao final desse processo de erros e acertos, o que aconteceu nesse intervalo de desenvolvimento de competência. Então, além do feedback ter como premissa falar sobre o passado,
Além do feedback ter como premissa ter que nutrir as pessoas, ele também tem como premissa a ideia de que ele sempre deve, na minha visão, utilizando essa característica de flow, tá? Ele sempre deve estar envolvido em um processo de desenvolvimento, em um processo de evolução contínua. Feedback bom e feedback ruim, na minha visão, não existe. Feedback sempre tem como propósito evolução contínua. Se tem como propósito evolução contínua, ele vai sempre estar reavaliando coisas. Ele vai estar sempre observando pontos que podem ser mudados. E isso é sempre bom. Isso é criar cultura de feedback. Mas pode ser compreendido pelas pessoas como uma crítica. E por que pode ser compreendido pelas pessoas como uma crítica? Porque foi mal conduzido, porque pecou-se na estratégia de entender as expectativas comunicacionais daquela pessoa e de entender como fazer melhor a comunicação ali.